em questão, com a paz do Senhor. É um motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, para nós fazermos uma abordagem desse próximo trimestre, desse nosso trimestre, né? Começa hoje, o segundo trimestre de 2021, que os irmãos estão vendo aqui, com a imagem invertida, né? Mas dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na verdade, é uma repetição do segundo trimestre de 2014. Então, há exatos 7 anos atrás, nós estávamos estudando este tema, cujo comentarista é o pastor Alinaldo Renovato de Lima, que já deu aqui uma palestra a respeito, e nós hoje só iremos fazer alguma abordagem de alguns pontos que nós achamos importantes nesse trimestre, lembrando aos irmãos que esse trimestre é uma continuidade do trimestre passado, dentro deste projeto que a CPAD e a CGDB estão fazendo para comemorar os 110 anos da nossa denominação aqui no Brasil. As Assembleias de Deus completam no dia 18 de junho 110 anos, e durante este tempo, desde 18 de janeiro até 18 de junho, existe aí uma campanha, um projeto chamado Promessa é para vós e para vossos filhos, onde se procura despertar a igreja para buscar o batismo no Espírito Santo e para buscar os dons espirituais. Então, no primeiro trimestre, nós estudamos o que é o verdadeiro pentecostalismo. E agora nós vamos estudar sobre a doutrina dos dons, né? Porque uma das características do pentecostal é ele crer na atualidade dos dons espirituais. É o item 12 da nossa declaração de fé, do nosso cremos, né? Que nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. E eu gostei muito do subtítulo do nosso trimestre, porque ele diz assim: servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Que a gente aqui, nesse pequeno subtítulo, nós já temos grandes lições. A primeira lição é que o dom é para o serviço, ao contrário de muita gente que entende que o dom é um upgrade espiritual, é um acesso, uma ferramenta para uma elite dentro da igreja, é um privilégio, é uma demonstração de superioridade, quando, na verdade, o dom é para servir. É para servir tanto os dons espirituais como os dons ministeriais. Quem detém dons, quem é aquinhoado com estes dons, ele deve servir a Deus e aos homens. Então, é alguém que está mais servo do que outros. Né? Aquela lógica que Jesus disse que é a lógica da igreja, né? Que disse que no mundo os grandes são servidos. Aqui na igreja, quanto maior você, mais serviçal você é. A cabeça da igreja, que é Jesus, ele disse que veio para servir e não para ser servido. Ora, se a cabeça da igreja veio para servir, que dirá o restante do corpo? Então, servindo a Deus e aos homens, e o outro ponto é com poder extraordinário. Ou seja, os dons são sobrenaturais. É assim, inclusive, que está na declaração de fé. Na declaração de fé, lá na página 171, lá do capítulo 20 da nossa declaração de fé, que fala sobre os dons espirituais, diz que os dons são capacitações especiais e sobrenaturais. Então, é algo sobrenatural, é algo extraordinário.
não é algo que vem da natureza humana, não é algo que é dado por Deus para a natureza do homem, mas é algo que é dado por Deus, mas de forma sobrenatural. Então, já aqui no subtítulo, a gente já entende que o dom é para o serviço, o dom faz a pessoa menor dentro da lógica da igreja, e o dom é algo sobrenatural, algo extraordinário, o que já faz uma distinção entre dons naturais e dons sobrenaturais. Inclusive, eu até recomendo os irmãos que vejam o texto da lição número 1 desse trimestre, lá da Superintendência das Assembleias de Deus de Pernambuco, lá de Recife, que nós sempre publicamos, e eu publiquei hoje no portal Escola Dominical, onde os irmãos vão encontrar ali uma parte, um capítulo da lição, falando sobre os dons naturais. Eu achei muito interessante. Então, é um tema importante, porque está dentro daquela lógica de nós termos a consciência do que é ser pentecostal. Ser pentecostal é crer na atualidade dos dons espirituais, e ser pentecostal é cumprir a ordem que é dada pelo Senhor Jesus, né, na sua palavra, né? É algo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, os irmãos, vejam que qual é a atitude que deve ter um membro do corpo de Cristo, um cristão, um salvo. É procurar com zelo os dons espirituais. E é algo que nós não temos visto na igreja. Hoje a situação na igreja está tão ruim que nem o batismo no Espírito Santo tem sido procurado, tem sido buscado. Nos tempos passados, era muito comum haver uma ênfase na busca do batismo no Espírito Santo. Mas mesmo naqueles tempos, havia uma negligência com relação aos dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. E olha que ele falava isso para uma igreja, que era a igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais. É o que o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, para uma igreja que já tinha todos os dons, que é uma situação raríssima nos dias de hoje, e, infelizmente, a minha igreja local não tem todos os dons. Então, para uma igreja que tinha todos os dons, Paulo diz: procurai com zelo os dons espirituais. E Paulo diz que os dons devem ser buscados até quando? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A nossa declaração de fé, e eu volto lá na página 171, lá no capítulo 20, ele diz o quê? Que enquanto que os dons são recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. Né? E o próprio Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 até 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então veja que as manifestações dos dons espirituais, elas
terminam quando se chega à perfeição. Os cessacionistas dizem que a perfeição é o momento em que se completa a Bíblia Sagrada. Quando se escreve o livro do Apocalipse, se termina a inspiração do Espírito Santo para escrever as Escrituras, nós então teríamos a perfeição. Mas não é isto que a Bíblia diz. Veja que eu li aqui que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que de maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando vier o que é perfeito é quando Jesus se manifestar. Ou seja, é o arrebatamento da igreja. Não é a completude da inspiração das Escrituras, como ensinam os cessacionistas. Não. Os dons espirituais, eles vigoram até o arrebatamento da igreja, quando a igreja não mais os utilizará. Por quê? Porque nós seremos transformados, atingiremos a perfeição. Pois bem, então nós vemos aí a importância dos dons, o papel dos dons, e agora podemos dizer que a palavra dom quer dizer presente, dádiva. Né? Quando você tem uma doação, né? O contrato de doação, você tem duas partes. Você tem o doador, que é aquele que doa, e você tem o donatário, que é aquele que recebe. E você tem o dom, que é aquilo que é dado. Né? Nós temos aqui, na história do Brasil, as capitanias hereditárias. Né? Quando Portugal percebeu que estava em risco o domínio do Brasil, lá com 30 anos que o Brasil foi descoberto, então, o rei de Portugal deu para alguns nobres portugueses pedaços de terra. Então, são as capitanias hereditárias. E os que receberam as capitanias são chamados de donatários. Por exemplo, em Pernambuco foi Duarte Coelho, aqui em São Vicente, que aqui em São Paulo, foi Martim Afonso de Souza. Eles eram os donatários. Por quê? Porque eles receberam. O rei de Portugal era o doador. E a capitania, esse pedaço de terra que foi, era o dom. O dom. Então, o dom é aquilo que é dado. E nós podemos ver que o maior dom que Deus nos dá é a salvação. A salvação é um dom. E a salvação se dá por Cristo. E Cristo é o principal dom. O versículo-chave da Bíblia mostra que Jesus é o dom. Olha lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus aí é o dom. No versículo-chave da Bíblia, nós vemos que o primeiro dom é o próprio Cristo. E quando Jesus vem, e quando ele é dado pelo Pai, ele também concede outros dons. Veja que nós vemos algumas passagens bíblicas, e eu coloquei aí 7 dons que os evangelhos nos mostram que Jesus deu. Ele mesmo sendo um dom, ele dá o quê? Ele dá a graça. Veja que em João 1,17 é dito, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, veja que Jesus deu a graça. O próprio Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. E aí nós temos o outro dom, que é a fé. É o instrumento pelo qual vem a graça, é a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lá em Romanos 10 e 17. Então, nós já temos a graça, nós temos a fé, nós temos o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo como habitante no nosso corpo, como habitante no nosso ser. O Espírito Santo também é um dom dado por Jesus. Lá em João 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, João diz aqui que Jesus iria dar o Espírito Santo. E ele deu mesmo no dia da ressurreição. No mesmo dia em que Jesus foi glorificado, que é o dia da ressurreição dele, ele deu o Espírito Santo. João 20 e 22. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como habitante, ele é um dom e que Jesus nos dá. Ele também deu, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse dom, mas ele também deu o apostolado. No dia da ressurreição, Jesus disse lá em João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Apóstolo quer dizer enviado. É a palavra grega, apóstolo quer dizer enviado. Então, Jesus enviou os discípulos, deu a eles o apostolado, que ele mesmo havia recebido do Pai, porque ele era o enviado do Pai. E ele agora dá este dom do apostolado aos discípulos. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Também Jesus deu o Espírito Santo como revestimento de poder. Veja que primeiro ele deu, no dia da ressurreição, o Espírito Santo como habitante do nosso ser. Depois ele deu o Espírito Santo como revestimento de poder. É o que nós vamos ver lá em Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E veja que lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro ele é bem enfático. Ele diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui como revestimento de poder, ele é chamado de dom, o dom do Espírito Santo. Na nossa declaração de fé, nós vemos, quando se fala do batismo no Espírito Santo, diz que é um revestimento do poder do alto, né? Lá no capítulo 19. Mas no próprio capítulo 20, ele diz assim: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Então, a própria declaração de fé reforça que o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo como revestimento de poder, ele próprio é um dom. Então, ele próprio é um dom. E, por fim, nós temos outro dom, sétimo aí, que nós vemos que Cristo deu à igreja,
ele mesmo sendo um dom, ele deu o chamado poder das chaves, né? Que está lá em João, capítulo 20, versículo 23. Aquele que perdoardes os pecados lhe serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhe serão retidos. É chamado aqui de poder das chaves, porque se faz uma correspondência destas palavras de Jesus lá no cenáculo com as palavras que Jesus disse lá em Mateus 16 e 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja que a igreja ela recebe esse poder das chaves. Veja bem que não é Pedro quem recebe esse poder das chaves, por isso que não é verdade esse negócio que o Pedro fica ali na porta do céu para ver quem entra, quem não entra, né? Essa imagem mitológica aí, criada com base nesses versículos em que se aplica a Pedro, mas na verdade é a igreja, né? E o que está se dizendo? Está se dizendo o seguinte: a igreja prega o evangelho e Deus lhe dá o poder dela pregar o evangelho, e quem ouve o evangelho, crendo, é salvo, rejeitando, é perdido. Então, a igreja tem este poder de fazer com que as pessoas definam o seu destino eterno. A partir do momento que a igreja prega, ninguém mais é o mesmo quando ouve a pregação da igreja. Então, esses dons, né, são dons dados por Cristo aos seus discípulos, aqueles que creem nele. E o próprio Cristo é um dom. Mas quando nós falamos em dons espirituais e dons ministeriais, nós estamos falando sobre capacitações, sobre qualidades, sobre serviços que o Espírito Santo, ele próprio um dom, dá a alguns membros. Veja que quando a nossa declaração de fé fala a respeito do batismo no Espírito Santo como um dom, ele faz uma distinção, né? Lá no capítulo 20, veja que ele faz assim: o batismo no Espírito Santo é um dom, e é para todos os crentes. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais na linguagem paulina, são restritos, não são para todos. Então, nós já vemos aqui que esses dons que eu falei, Cristo, e aqueles dons que Cristo dá, é para todos. São decorrências da salvação. Mas agora nós vamos estudar sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, e também nós temos os dons assistenciais, que nós não vamos estudar no trimestre, se bem que vai haver um apêndice sobre eles. E ontem mesmo, nós postamos na seção de estudos bíblicos do portal Escola Dominical um artigo do pastor batista americano Ron Phillips, que fala dos 25 dons do Espírito Santo. Ele fez uma catalogação de todos os dons que estão nas Escrituras, e chegam a 25. Os irmãos vejam que estes dons, eles já não são para todos os crentes. E é sintomático que, nas vezes que Paulo fala dos dons, ele esteja falando da igreja como corpo de Cristo. Ou seja, mostrando que a igreja ela forma uma unidade dentro de uma diversidade, assim como o corpo humano. E, em razão disso, como cada um tem diferentes atividades, diferentes tarefas, todos dependem uns dos outros, não para ser salvos, mas para se manter salvos, porque a salvação ela é individual, mas o crescimento espiritual, a santificação, depende do outro.
E é isto que o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar, seja em Romanos 12, seja em Efésios 4, seja em 1 Coríntios 12, ele sempre vai estar falando da metáfora, da simbologia, da imagem da igreja como corpo. Precisamente porque os dons são diversos e são distribuídos. Não são para todos. Alguém pode ter todos os dons? Sim. Não há nada nas Escrituras que diga que é impedido que alguém tenha todos os dons. Mas não é a regra. Não é o propósito primeiro do Espírito Santo ou de Jesus, conforme sejam os dons espirituais ou os dons ministeriais. Por quê? Porque há um interesse em que estes dons se complementem uns aos outros, dando a unidade. Então, quando a gente estuda os dons, nós estudamos a unidade na diversidade da igreja. Nós estudamos a dependência que nós temos uns dos outros. Então, isto que é importante nós percebermos. É por isso que, como eu já disse, a declaração de fé fala que os dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para serviço especial na execução dos propósitos por meio da igreja. Então, aqui nós vemos que os dons são particulares. E isso está claro lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, os irmãos vejam que quando Paulo fala dos dons espirituais, também chamados dons carismáticos, nós vamos ver daqui a pouco essa classificação, ele fala de uma distribuição particular. No versículo 27, ele volta a falar isso. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de línguas, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Então, Paulo aqui já mostra que não é do propósito de Deus que uma pessoa tenha todos os dons. E veja que quem diz isso é o apóstolo Paulo, que quando nós vamos verificar nas Escrituras, e no tema que nós estamos estudando nesse trimestre, nós vamos ver que há passagens explícitas que indicam que Paulo tinha 8 dos 9 dons espirituais. Só não tem um texto explícito sobre o dom de interpretação de línguas. Mas nós podemos deduzir que ele o tivesse. Mas, e com relação aos 5 dons ministeriais, a Bíblia mostra claramente que Paulo era apóstolo, era profeta, era evangelista, era pastor e era mestre. Então, nós temos aqui alguém que tinha todos os dons, mas ele mesmo diz que não é este o propósito. É uma exceção que confirma a regra. E lá em Romanos 12, que é outra passagem que fala dos dons assistenciais, ele também diz assim, versículo 3, porque pela graça que me é dada,
Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, nos é dada. Se é profecia, assim ele segue os 7 dons aqui que ele cita. Então, os irmãos vejam que, mais uma vez, aqui, quando ele fala de dons, ele fala sobre cada um ter um dom diferente. E, por fim, em Efésios, capítulo 4, quando Paulo fala dos dons ministeriais, ele diz assim, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, os irmãos percebam aqui que, mais uma vez aqui, Paulo vai demonstrar a restrição, para usar a expressão da declaração de fé, dos dons, né, que são ministérios ou capacitações dadas a alguns, não a todos, para reforçar a unidade do corpo, a dependência de cada um de nós. Lá na declaração de fé, quando fala dos dons ministeriais, na verdade fala dos ministérios, você encontra lá na página 136, no capítulo 14, no item 2, a declaração de fé diz: ministério é um termo muito abrangente da Bíblia, mas o contexto bíblico diz respeito ao desempenho de um serviço religioso especial, como o dos sacerdotes, o dos profetas e o dos apóstolos. A igreja, como corpo de Cristo, em sua tarefa de cumprir a soberana missão que lhe foi confiada, reconhece que o Espírito Santo de Deus levanta e capacita com dons ministeriais pessoas para os diversos ministérios da igreja. Então, aqui também nós vemos isto. Russell Norman Champlin, ele dizia o seguinte, diz, né, já está falecido, mas sua obra está aí, ele costuma dizer que os dons ministeriais são homens dons, são pessoas dons, né? Isso já demonstra a especificidade deste dom também. Então, aqui que nós vamos ver que a doutrina dos dons, ela nos mostra, então, esta unidade na diversidade e a dependência espiritual de um com relação ao outro. Os dons são normalmente divididos em 3 grupos, né? O nosso trimestre vai estudar 2 deles, dons espirituais e ministeriais. Mas a classificação que os teólogos costumam fazer, uma classificação didática, é de dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço ou assistenciais ou espirituais de ministérios práticos. Então, são 2 nomes. Os dons espirituais são aqueles dons que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, também chamados, no começo, né, do capítulo, 12, 8 a 10, onde nós temos os chamados dons, também chamados carismáticos, porque a palavra grega aí no livro de Efésios é carismata, de onde vem, que vem de caris, que é a graça, né? Então, carismata são os dons espirituais. Quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esses dons espirituais aí, no original, é carismata. Então, por isso que eles são chamados também de dons carismáticos ou dons espirituais, que são os chamados 9 dons. Nós temos também os dons ministeriais, que aí são os ministérios que estão em Efésios, capítulo 4. Né? Ministério é uma palavra que quer dizer serviço.
São os 5 dons, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E, por fim, nós temos os outros, chamados dons de serviço, ou dons assistenciais, ou dons espirituais e ministérios práticos, que estão lá em Romanos 12. Em Romanos 12 fala do dom de profecia, mas também fala de outros dons. Fala do dom de ministério, fala do dom de ensino, fala do dom de exortação, dom de repartição, dom de presidência, dom de exercício de misericórdia, né? Então, esses dons, que são chamados dons de serviço ou dons assistenciais, que não estão só em Romanos 12, como eu disse para os irmãos, Ron Phillips, ele faz uma relação de 25 dons. A nossa declaração de fé, ela coloca no capítulo 20, que é o capítulo dos dons do Espírito Santo, que os dons espirituais são vários. Está lá na página 172. E nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva. E nem mesmo existe a expressão, estes são os dons espirituais. Então, não existe uma lista exaustiva. Vocês encontram uma lista em Romanos 12, 2 listas em 1 Coríntios 12, uma lista em Efésios 4, uma lista em Romanos 12, como eu já falei para os irmãos. Então, não existe uma lista exaustiva. Agora, cuidado. Não existe uma lista exaustiva. Eu trouxe aí esse texto do pastor Ron Phillips, lá no portal Escola Dominical, que elenca 25 dons, acho que é a lista mais completa que eu conheço. Agora, o fato de não ter uma lista exaustiva não nos permite dizer que existam dons que não estão nas Escrituras. Muito cuidado com isso. Uma coisa é você dizer que não tem nenhuma lista exaustiva nas Escrituras. Ou seja, dons é só os 9 de 1 Coríntios 12, 8 a 10. Dom é só os 7 de Romanos 12. Dom é só os 5 de Efésios 4. Não, não podemos dizer isso. Agora, não existe dom que não esteja nas Escrituras. Isto por quê? Porque nós temos essa falácia da nova unção. Eu fiz um apêndice no trimestre passado sobre o falso pentecostalismo, onde eu falei sobre esta mentira que é a nova unção. E sob este título de nova unção, nós temos invenções de dons. Aí aparece risada santa, aparece dom de lagartixa, dom dos animais, dom de leão, o sopro, o caicai, essas coisas, essas aberrações que se ingressou e se introduziu aí em muitos lugares. Então, e eles partem desta falácia. O que é uma falácia? É um raciocínio falso. É um argumento falso. Não existe nenhuma lista exaustiva de dons no Novo Testamento. Sim, não existe nenhuma lista exaustiva. Mas não existe dom que não esteja nas Escrituras. Então, tomemos cuidado com isso. Os dons chamados dons espirituais, ou carismáticos, ou carismas, né, que estão lá no começo de 1 Coríntios, capítulo 12, estes dons têm algumas características. Vamos falá-las aqui rapidamente. Em primeiro lugar, eles são distribuídos particularmente, como todos os outros dons nós já vimos. Segundo, eles são consequentes ao batismo com o Espírito Santo. Então, veja bem. Alguém pergunta para mim, alguém pode ter dom sem ter sido batizado com o Espírito Santo? Os 9 dons, os dons espirituais, os dons carismáticos, que estão aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo
8 até o 10, não. Para que se tenha algum dos dons que estão em 1 Coríntios 12, 8 a 10, é preciso antes ser batizado com o Espírito Santo. Onde que isso está escrito, meu irmão? Isso não está escrito explicitamente. Só pode receber o dom, mas nós só vemos os discípulos desenvolvendo estes dons depois do dia de Pentecostes. Veja que, batizados no Espírito Santo, no capítulo 2, no capítulo 3, nós já vemos Pedro e João com dons de curar. Nós já vemos os apóstolos fazendo maravilhas e sinais entre o povo. Nós vemos, depois que Filipe foi batizado com o Espírito Santo, ele desenvolver os dons espirituais em Samaria. Paulo, depois que foi batizado com o Espírito Santo, no terceiro dia de converso lá em Damasco, desenvolver todos os dons espirituais, como eu disse, menos o dom de, explicitamente, o dom de interpretação das línguas, que ainda a gente pode deduzir que ele interpretasse. Então, não temos nenhuma situação no Novo Testamento de pessoas que não se mostrem batizadas no Espírito Santo que tenham desenvolvido os dons espirituais. Agora, alguém pode dizer assim, mas eu tenho uma irmã que não é batizada no Espírito Santo e ela tem visão. Visão não é dom. Visão não é dom. É uma manifestação sobrenatural, mas não é dom. Eu conheço uma pessoa que orou por um enfermo, ela não era batizada no Espírito Santo, e este enfermo foi curado. Isso não é o dom de curar. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu já orei por pessoas que foram curadas e eu não tenho dom de curar. Embora eu seja batizado pelo Espírito Santo, mas eu não tenho dom de curar. Então, tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso. É bíblico. Não há nenhum caso em um Novo Testamento que a pessoa não tenha estes dons espirituais e não tenha sido antes batizada com o Espírito Santo. Esses dons espirituais, os 9 dons, né? Eu falo entre aspas 9 dons, porque o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele dizia que dons de curar está no plural. E no original, operação de maravilhas também está no plural. A própria declaração de fé fala disso. Então, é mais de 9, né? É mais de 9. Mas, tradicionalmente, a gente fala os 9 dons. Eles são episódicos. Essa é outra característica desses dons. Eles não aparecem sempre. Então, quem tem o dom de curar, ele não vai orar e vai curar sempre. Não. Por quê? Porque o texto diz, capítulo 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E quem determina se o dom vai operar ou não é o Espírito Santo que o distribuiu. Ele não só distribui, como ele ativa. É na vontade do Espírito Santo, não é na vontade daquele que recebeu o dom, do donatário. Então, é na vontade do doador. Então, esses dons são episódicos. Esse é um problema muito sério. E aí a gente tem muita distorção. Um irmão que tem dom de profecia, todo mundo quer que ele traga uma mensagem para si. Mas ele só vai trazer a mensagem se o Espírito Santo lhe der. Não é sempre. Esses dons são episódicos. Eles visam a edificação, consolação e exortação da igreja. Quando a Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo é para o que for útil, o que é a utilidade? É edificação, consolação e exortação da igreja. 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O texto aqui fala do dom de profetizar,
mas isso se aplica a todos os dons, porque o começo do capítulo diz: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então, o que é dito para o dom de profetizar é válido para todos os dons. E eles devem ser procurados com zelo, né? Foi o que a gente já falou aqui. Então, essas são as características dos chamados dons espirituais. Quais são eles? Didaticamente, eles são divididos em 3 grupos. São os dons de ciência, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos, onde o Espírito Santo mostra a onisciência divina no meio do povo. É pela palavra da sabedoria, Deus traz soluções a problemas. Pela palavra da ciência, Deus revela fatos desconhecidos. E pelo discernimento dos espíritos, Deus permite que nós saibamos se as manifestações são de Deus ou satânicas, ou humanas. O segundo ponto, o segundo grupo de dons são chamados dons de poder, que são capacitações que demonstram a onipotência divina no meio da igreja. É o dom da fé, que é a colocação de uma fé extraordinária no meio do povo para a realização de coisas impossíveis. São os dons de curar, que trazem a cura de doenças e enfermidades, e a operação de maravilhas, que são os milagres, né? Porque existem milagres que não são curas, né? Então, também nós temos aí. E, por fim, os dons chamados de elocução, de fala, que são dons que revelam a presença de Deus no meio do seu povo, a onipresença, a variedade de línguas, que é diferente da língua com o sinal do batismo no Espírito Santo. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em línguas e mantém essa língua da fala, do batismo. Mas aqui eu tenho a variedade de línguas. São línguas, outras línguas que são dadas à pessoa para que ela fale em mistério com Deus e produza a edificação pessoal. Nós temos a interpretação de línguas, quando estas línguas são interpretadas para que essa edificação pessoal se transforme em edificação coletiva. E eu tenho o dom de profecia, onde a mensagem já é diretamente trazida para a edificação, exortação e consolação do povo. Então, esses são os dons espirituais. Os dons ministeriais, eles são os chamados 5 dons, que estão lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que nós já lemos aqui. Quais são as características destes dons? Primeiro, eles são concedidos por Cristo, porque Jesus é a cabeça da igreja. E os dons ministeriais têm a ver com o governo. Hoje mesmo, os irmãos estão acompanhando o noticiário aí, o nosso presidente está mudando 6 ministros. Ele é o presidente da República e ele é auxiliado pelos ministros. Jesus é a cabeça da igreja e ele é auxiliado pelos ministros. E estes ministros têm dons ministeriais. Como disse o Russell Norman Champlin, eles são pessoas dons. Então, Jesus coloca ministros, coloca servos seus para o auxiliar no governo da igreja. Os dons ministeriais, eles promovem o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até o dia do arrebatamento da igreja. É o que está lá em Efésios 4, 12 e 13. Ao contrário dos dons espirituais, os dons ministeriais, eles são contínuos e regulares. Por quê? Porque eles dizem respeito ao governo da igreja. O governo da igreja está sempre presente. Então, o dom espiritual, ele é episódico. Quando ele é necessário, ele se manifesta. Mas o dom ministerial, ele é algo contínuo. Os ministros, eles estão regularmente, frequentemente, continuamente exercendo a sua função. Os dons são serviços e não títulos. Muita gente confunde
o dom ministerial com o título, principalmente na cultura brasileira, que gosta muito de títulos. Então, as pessoas se confundem com os dons e os títulos. Só que o dom não se confunde com o título. Você pode ter alguém que tem o título de pastor, mas ele não tem o dom de pastor. Inclusive, na estrutura organizacional das Assembleias de Deus, nós não temos títulos para alguns dons. Por exemplo, nós não temos título de apóstolo, não temos título de profeta, não temos título de mestre. Mas na igreja existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Né? Então, não confundamos isso. Os 5 dons, eles são comparados com os dedos da mão. Esse seria o slide que eu gostaria até de mostrar para os irmãos, mas depois os irmãos vão receber aí o slide. E os irmãos vão ver que são comparados com os dedos da mão. O dom de apóstolo, o apóstolo é aquele que é enviado. Quem é o apóstolo? É aquele que é enviado para abrir a igreja, implantar a igreja. Daqui a pouquinho, já estamos desencaminhando aí para o final, mas eu vou discutir sobre apóstolo e profeta na atualidade. Apóstolo é o enviado. É aquele que abre a igreja. Aquele que é enviado para abrir o trabalho. O profeta é o dedo indicador, é aquele que aponta os erros, corrige os erros, aponta a vontade de Deus para a igreja. O evangelista é o dedo médio, né? É o dedo do meio. É aquele que vai, é o dedo mais longo, é aquele que vai ao encontro do pecador, é aquele que dirige o trabalho da evangelização da igreja. Não é aquele que evangeliza, porque todo crente tem que evangelizar, mas é o que é escolhido por Deus para dirigir esta evangelização, ir à frente da igreja. O dedo anelar é o pastor. Né? O pastor é o dedo do coração, né? É aquele que apacenta o rebanho do Senhor. É aquele que está cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. E, por fim, nós temos o mindinho, que é um mestre. O mestre é aquele chato, é aquele que vai tirando a sujeira da igreja, é aquele que vai ensinando a doutrina, que vai ensinando a palavra aos crentes, para que a palavra limpe os corações. Então, estes são os 5 dons ministeriais. E a igreja depende destes 5 dons. O pastor Luiz Henrique, eu aproveito aqui para pedir oração por ele que é o pioneiro das videoaulas na internet, ele está se recuperando da Covid-19. Hoje eu não perguntei como ele estava, mas ele ontem agradeceu as orações, que já está com uma grande melhora. Ele costuma dizer que hoje nós temos um sufocamento, principalmente dos profetas e dos apóstolos, mas principalmente dos profetas, e até mesmo dos mestres nas igrejas. Hoje nós temos uma ditadura do pastorado, diz ele, o que é prejudicial à igreja, porque se Jesus constituiu esses 5 ministros, é porque a igreja depende dos 5 ministérios para ter uma evolução, uma edificação conforme a vontade do Senhor. E para nós terminarmos, já que a nossa abordagem aqui é teológica, nós temos 2 questões aqui. Existem ainda apóstolos e profetas na atualidade? Porque os cessacionistas, eles costumam dizer que os dons de apóstolos e de profetas também só existiram nos dias apostólicos. Completada a Bíblia Sagrada, não havia mais necessidade de apóstolos nem de profetas. E é por causa disso, aliás, que eles têm aqui o predomínio do pastor, né? Esse predomínio que o pastor Luiz Henrique
diz que não é bíblico, e não é mesmo. Veja bem, nós temos que tomar cuidado. Existem apóstolos hoje, a igreja ela é apostólica. Embora no nosso cremos, no item 8 da igreja, é dita que a igreja é una, santa e universal Assembleia dos Fiéis Remidos, não existe a utilização da palavra apostólica. É verdade que os credos, todos os credos ecumênicos, né, os credos aceitos por todos os segmentos da cristandade, e que estão em apêndice na nossa declaração de fé, e eu vou dizer aqui o credo niceno-constantinopolitano, que está lá na página 219 da nossa declaração de fé, diz que a igreja é santa, cristã e apostólica. Na verdade, até esse cristã, no original, é a católica. Né? Nossa igreja é apostólica? É. Por quê? Porque ela aderiu à palavra de Deus. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja é apostólica por quê? Porque ela persevera na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Então, nesse sentido, a igreja é apostólica. Não existe no Novo Testamento nenhuma ordenação, nenhuma orientação para ordenar apóstolos. Veja que os apóstolos, quando eles abriam igrejas, Paulo, João, Pedro, eles constituíam anciãos, pastores nas igrejas. Eles não constituíam novos apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Agora, se não há ordenação de apóstolos na igreja, o Novo Testamento mostra que igrejas enviaram pessoas para abrir outras igrejas. A igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para que eles abrissem igrejas. Paulo fala de outras pessoas que foram enviadas. Então, nesse sentido de enviado para abrir igrejas, nós temos pessoas que são realmente apóstolos. Eu gosto muito do que ensina o pastor Antônio Sebastião. Ele é o diretor da Faculdade Teológica aqui de Santo André. Ele foi colaborador do Portal Escola Dominical, no começo do Portal Escola Dominical. Ele costuma dizer o seguinte, que existe o apóstolo do Pai, que é Jesus, o enviado do Pai, como a gente já falou no começo da nossa exposição de hoje. E o próprio Jesus, ele dito no Evangelho de João, todo momento, aquele que me enviou, ele sempre se apresenta como o enviado do Pai, e ele é chamado de apóstolo em Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus é o apóstolo do Pai. Os 12 são os apóstolos do Cordeiro. Lá no livro do Apocalipse, João viu a cidade santa com os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas nós temos os apóstolos do Espírito Santo, ou os apóstolos das igrejas, né? Que são essas pessoas que foram enviadas para abrir igrejas. Então, existem apóstolos hoje? Sim. São estes que nós podemos chamar de missionários, porque apóstolo é a palavra grega, missionário é a palavra latina. Apóstolo e missionário quer dizer a mesma coisa. Então, o dom de apóstolo existe hoje? Existe. São os missionários. Não existe mais o apóstolo do Pai, porque esse é só Jesus. Não existem os apóstolos do Cordeiro, porque só são os 12. Mas nós temos apóstolos que não são mandões. Esses apóstolos que estão hoje aí, eles querem ser chamados de apóstolos para serem servidos. Eles querem ser chamados de apóstolos para dizerem que têm autoridade sobre os outros. Não. Apóstolo é aquele que abre novas igrejas, que implanta novas igrejas, que foi enviado por igrejas locais para abrir novas igrejas. Dizer hoje em dia, muita igreja diz que é apostólica, porque tem um apóstolo
que dá cobertura para os membros da igreja. Isso não existe. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Colocar alguém com cobertura sobre os outros servos de Deus é heresia, é antibíblico. E os apóstolos dos dias de hoje querem esta posição, que é única e exclusivamente de Jesus. Falam mal do Papa, porque o Papa diz que é o vigário de Cristo. Mas esses apóstolos cometem o mesmo pecado. Aliás, o atual Papa até retirou esse título no anuário do Vaticano. Então, Francisco está melhor do que esses apóstolos que estão aí. E, por fim, existem profetas na atualidade? Sim. Tomar cuidado. Quando a gente fala em profetas, nós falamos de 3 coisas: ofício profético, dom de profecia e ministério de profeta. São 3 coisas diferentes. O ofício profético terminou com João. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16. João foi o último profeta. Aí depois veio Jesus, que é o profeta por excelência. Deuteronômio 18:15, Atos 3, 22 e 23. Jesus é o profeta por excelência. É o porta-voz de Deus, é o próprio Deus se revelando ao homem. Depois de Jesus, não tem mais nada que ser revelado. Que os profetas iam trazendo revelação progressiva de Deus, trazendo mensagens que acresciam a revelação divina. Mas isto acabou com Jesus. João foi o último homem, só homem que foi profeta. Jesus é o homem-Deus, que é o profeta por excelência. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Daqui para frente, depois de Jesus, com a igreja, nós temos o dom de profecia, que nós já vimos que é esporádico, para edificação, exortação e consolação da igreja, e nós temos o ministério de profeta, pessoas que Deus levanta na igreja para exporem a palavra de Deus, apontarem a aplicação da palavra de Deus ao povo. Como vocês veem em Ágabo, como vocês veem na igreja de Antioquia, não é? Lá em Atos 11, 28, Atos 15, 32, Atos 21, 10 e 11. Então, existem profetas hoje, mas esses profetas nada acrescentam à revelação, porque Jesus já se revelou completamente. É a revelação completa de Deus. Agora, esses profetas aplicam o que foi revelado para que o povo não se corrompa. E eu termino aqui lembrando que há um documento que merece ser lido da Assembleia de Deus Americana, que ela fala exatamente sobre apóstolos e profetas nos dias de hoje. E a conclusão que eles chegaram foi assim: algumas funções apostólicas e proféticas, fluindo de pessoas diretamente comissionadas pelo Senhor ressuscitado e agindo em capacidade de revelação, parecem claramente pertencer à era fundacional da igreja. Ao mesmo tempo, algumas dessas funções relacionadas com a revitalização, expansão e nutrição da igreja devem estar presentes em todas as gerações. O que ele está dizendo? Alguns dos papéis que os apóstolos e os profetas desempenharam nos dias apostólicos, por exemplo, o papel dos apóstolos do Cordeiro, inclusive de escrever o Novo Testamento, isto só foi para aqueles dias. Mas existem outras funções apostólicas que dizem respeito à revitalização, à expansão, à nutrição da igreja. Estas funções perdurarão até o dia do arrebatamento da igreja. Amém.